Olá pessoal, eu sou o professor Alessio do Colégio Viramundo e estou aqui hoje para mais uma aula da disciplina de História para a turma da terceira série do ensino médio. Vamos lá! O conteúdo da nossa aula de hoje é a Primeira República, Dominação e Resistência, que ocorreu no recorte temporal entre os anos de 1894 até 1930. Esse período é marcado pela dominação das elites agrárias. E para melhor compreender essa dominação, eu separei aqui a dominação social, a dominação política e a dominação econômica. O contexto social desse período é marcado pelo domínio das elites. Elites essas são os grandes cafeicultores, as oligarquias agrárias que exercem grande influência no meio social. No contexto político, temos também aí o coronelismo, que é o poder dos coronéis locais, nas regiões onde eles atuavam, e também a política dos governadores, que era quando os governadores de estado apoiavam o presidente da República e este apoiava os governos dos estados com obras públicas, com investimentos, para manter o controle político. E também, no contexto econômico, temos aí a exportação de café, que nesse período é o principal produto agrícola da exportação brasileira. Por isso, as elites agrárias, em sua maioria, controlavam a política por meio do coronelismo e também por meio da política dos governadores, e no plano econômico, eles dominavam as grandes fazendas de café, que eram, por sua vez, exportados nesse período. Neste período da República Brasileira de dominação e resistência, vamos dar uma atenção especial aos movimentos de resistência que ocorreram. Esses movimentos se desdobraram tanto no campo como na cidade. Destacamos aqui os movimentos de resistência que ocorreram no campo no período da República Velha. Ocorreu a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Também ocorre a Guerra do Contestado, já na região sul do Brasil, e o movimento dos cangaceiros, que ocorreu na região nordeste. Vejamos então agora, detalhadamente, cada um desses movimentos. A Guerra de Canudos aconteceu no contexto de bastante desigualdade social no Nordeste. O beato Antônio Conselheiro começou a pregar seus ensinamentos católicos pela região do Nordeste e rapidamente atraiu uma multidão de seguidores. Por onde passavam, promoviam mutirões, como, por exemplo, a reforma de casas, a reforma de igrejas, levantamentos de muros, etc. Isso rapidamente atraiu uma série de seguidores. E por volta de 1893, Antônio Conselheiro e seus seguidores criaram o Belo Monte, que viria a ser depois o povoado de Canudos. Neste povoado, seguia-se uma tradição sertaneja do comunitarismo, ou seja, todo indivíduo era responsável pela coletividade do grupo. Todos tinham que trabalhar, tinham que viver em prol do coletivo. Em Canudos, foi determinado que não se deveriam pagar os impostos republicanos. E isso, obviamente, vai deixar o governo descontente. Então, o governo federal decide acabar com Canudos. Canudos atraiu muitos trabalhadores da região nordestina. Os fazendeiros começam a perder pessoas para trabalhar, porque em Canudos vivia-se melhor do que em determinadas fazendas. E isso, obviamente, não vai agradar as oligarquias agrárias. Então, as forças locais, com o governo do estado e o presidente da República, vai enviar expedições a Canudos para acabar com aquele povoado. As 3 primeiras expedições foram derrotadas, e isso fez com que a população de Canudos tornasse mais forte, à medida que vencia a expedição do governo e absorviam para si as armas dos vencidos. Então, eles se fortaleciam a cada batalha vencida. Então, as 3 primeiras expedições foram derrotadas e, em 1897, o presidente Prudente de Moraes enviou a 4ª expedição a Canudos, onde o arraial vai ser destruído, onde vai ser o governo federal consegue vencer esses rebeldes e põe fim no povoado de Canudos.
Outro movimento de resistência que ocorreu na Primeira República foi a Guerra do Contestado, que vai ocorrer na região sul do Brasil, entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Essa região era alvo de disputa de terras entre fazendeiros, poceiros, sertanejos pobres. Era uma região de conflitos, de disputas territorial. E a coisa vai ao estopim quando o governo federal decide construir uma estrada de ferro que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul. Esta obra ela foi realizada por uma empresa dos Estados Unidos. E o governo federal doou a esta empresa uma faixa de 15 quilômetros de terra ao longo de toda a ferrovia. Isso, obviamente, vai expulsar sertanejos que estavam ao longo da margem dessa terra que foi doada a essa empresa estadunidense e vai aumentar a tensão, vai aumentar os conflitos na região. É quando surge nesse momento o monge José Maria, que vai atrair esse grupo de sertanejos que está questionando essa disputa, que está questionando essa doação de terra feita pelo governo brasileiro. Mais rapidamente, as tropas federais conseguem controlar os rebeldes, põem fim à Guerra do Contestado, por volta de 1916, e após o fim do conflito, o governo federal vai fixar os limites entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Outro movimento de resistência que ocorre na Primeira República no Brasil é o movimento do cangaço. Foi um fenômeno típico do interior do Nordeste, como forma de banditismo social. O cangaço, nesse período, ele se divide em dois grupos. O cangaço dependente, que eram quando esses cangaceiros prestavam serviços, seguranças a alguns fazendeiros que os apoiavam, e também havia o cangaço independente, quando eles agiam de forma independente, saqueando, percorrendo regiões por onde passavam e não tinham também moradia fixa. Esses cangaceiros independentes saqueavam, roubavam, e também prestavam serviços em algumas localidades por onde passavam. Por cerca de 1938, com a morte de Lampião, é marcado o fim do cangaço. Mas ele foi um movimento que atua no Nordeste durante todo o período da República Velha, como nós vimos na Primeira República, e ultrapassa, inclusive, o marco histórico da Primeira República, sendo considerado seu fim por volta de 1938. Mas o cangaço eram grupos de pessoas que agiam no interior do Nordeste, atuando de forma dependente, amando a serviço de algum fazendeiro, ou de forma independente, quando eles saqueavam, roubavam, por onde passavam. Lampião vai ser um dos mais importantes cangaceiros, atuava de forma independente, e a sua morte simboliza o fim desse movimento no Brasil. Veremos agora os movimentos de resistências que ocorreram nos centros urbanos, a começar pela Revolta da Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro por volta do ano de 1904. O Rio de Janeiro era, então, nesse momento, a capital do Brasil. E também era uma cidade marcada pelas desigualdades sociais e o descaso com os pobres. Nesse contexto de desigualdade, o prefeito do Rio criou um projeto de modernização e higienização da cidade. Juntamente com o médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, o prefeito do Rio aplicou um projeto de higienização da cidade, que por sua vez era marcada por doenças como a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. Então, em meio a essa desigualdade social e uma série de doenças que se proliferava rapidamente pela cidade, o governo decidiu criar uma lei de obrigatoriedade da vacina. A população, obviamente, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a meios de comunicação, não se fez uma campanha de conscientização para que essa população entendesse a necessidade epidemiológica da vacinação e, portanto, essas pessoas vão às ruas, se manifestam, tomam o centro da cidade de Janeiro, derrubam os bondes, atacam lojas, prédios públicos, enfim. A revolta da vacina, ela acontece
não só por conta da obrigatoriedade da vacina, mas também pelo contexto social que vivia o Rio de Janeiro naquele momento. Desigualdades, precárias moradias, e isto vai culminar com a lei da obrigatoriedade da vacina. Portanto, as pessoas vão às ruas, é um movimento que ocorre de forma desordenada, não houve uma direção que conduzisse o movimento, as pessoas voluntariamente começam a se manifestar, ganham as ruas e o movimento cresce rapidamente pelos centros urbanos. O governo do Rio, as forças militares federais vão controlar os rebeldes, conseguem controlar a situação e em seguida parte para a ofensiva, punindo e mandando para a Amazônia, a selva da Amazônia, onde tinha uma prisão federal, as principais lideranças desse movimento. Também no Rio de Janeiro ocorre um outro movimento de resistência conhecido como Revolta da Chibata, ocorrido em 1910. Nesse período, a Marinha Brasileira era composta, em sua maioria, por afrodescendentes, que, por sua vez, eram regidos por uma disciplina muito rígida do tempo da escravidão. Diga-se de passagem, a abolição da escravidão no Brasil foi decretada em 1888. Estamos aqui por volta de 1910. Então já havia um período em que a escravidão tinha acabado no Brasil. No entanto, os marinheiros eram punidos com severa rigidez, como se fosse na época da escravidão. Qualquer pena leve, eles eram punidos com chibatadas. Por isso o nome Revolta da Chibata. Em novembro de 1910, sob a liderança do almirante João Cândido, os marinheiros tomaram a direção dos navios e apontaram para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a capital do Brasil. Foi então que o governo negociou com os rebeldes, prometeu o fim das punições e controlou a situação. Após a revolta ser controlada, o governo volta atrás, não cumpre o que foi determinado e expulsa da Marinha as principais lideranças desse movimento. Enfim, um outro movimento de resistência que ocorreu na Primeira República, nas áreas urbanas, foi a greve de 1917, que ocorre no estado, na cidade de São Paulo. As primeiras fábricas do Brasil elas tinham péssimas condições de trabalho. Trabalhava-se até 14 horas por dia. Ambientes abafados, insalubres. Não havia uma legislação trabalhista que amparasse esses operários. Somado a isto, nesse período começa a chegar no Brasil as ideias do anarquismo, as ideias do socialismo, que já havia se proliferado pela Europa. Então, somando-se a isso, as ideias que vieram da Europa, o anarquismo, o socialismo, as péssimas condições de trabalho, é que os operários do Brasil vão se organizar e em 1917 ocorre uma grande onda de greves nas indústrias de São Paulo. Temerosos com que esse movimento se espalhassem, crescessem e tomassem proliferações maiores, o governo e os empresários industriais vão sentar e decidir uma série de acordos para pôr fim ao movimento grevista. Porém, após o fim do movimento, esses empresários e o governo passam a perseguir e demitir os líderes dessa greve de 1917. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, com o tema Primeira República, Dominação e Resistência. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp. Forte abraço, professor Alessio.